Fala galerinha, beleza? Vamos lá, dando continuidade aqui ao nosso conteúdo. Você tá meio morgado, parece? Tô te imitando. Tá me imitando? É, que o seu olhinho fica assim, né? Tá bom, eu vou te imitar. Sem graça essa, hein? Você é muito gordofóbico. Não sou não, eu te É gosto. nóis. Deixa eu te dar uma cotovelada. É, chama a vinheta, vai. Vai lá. Então, galerinha, é o seguinte, ó, dentro da geometria molecular, e quando a gente tem quatro nuvens, né? Essa aqui é a nossa parte 2 de geometria molecular. Justamente essas 4 nuvens, elas têm que ficarem o mais afastado possível um do outro. É comum a gente ver, principalmente na química orgânica, quando a gente desenha a molécula, por exemplo, aqui do metano, né? Sempre um carboninho com 4 ligantes assim, com os pauzinhos, né? Os tracinhos. E aí fica parecendo que é uma forma de um quadrado. E essa forma como a gente representou aqui, que tem uma ligaçãozinha pintadinha e uma ligação tracejada, ela não faz parte de um quadrado. Essa molécula não é plana. A gente entende que a molécula ela é tridimensional, ou seja, ela possui 3 dimensões em 3 eixos diferentes, que é diferente de um quadrado que tem apenas 2 eixos. Então, quando a gente olha para essa molequinha aqui, ó, que é no caso o metano, né, é um exemplo do metano, nós temos o carbono e nós temos 4 ligantes. O carbono não sobra nenhum par de elétrons, então essa geometria possui apenas 4 nuvens, que são dos 4 ligantes, no caso aqui o hidrogênio. Então, para elas ficarem o mais distante possível uma da outra, você consegue ver justamente uma figura tridimensional, onde nós temos aqui, ó, 2 ligações no plano, essas que eu estou apertando aqui agora, uma ligação para frente e uma ligação para trás. É justamente isso que a gente consegue ver nessa molécula. Quando a gente representa dessa forma, é justamente para você conseguir ver esse plano tridimensional. Uma ligação no plano, outra ligação no plano, uma ligação para frente e uma ligação para trás. E eu canso de falar isso, mas eu não vou parar de falar. É sempre a química, ela tem simbologias, significados diferentes. Quando a gente coloca assim, então, ó, somente o tracinho e tracinho, quer dizer que a ligação está no plano. Quando a gente coloca pintada para frente, tracejada para trás. E o ângulo de ligação aqui é de 109 graus e 28 minutos, que é o ângulo entre uma nuvem e outra. E de qualquer forma que a gente olhar, ela vai estar com o mesmo ângulo. E funciona como se fosse um tripézinho. Você pode analisar isso dessa forma. Essa outra molequinha que está bem aqui, ó, que nós chamamos isso de íon amônio, né? Que é o NH4+. É uma derivação da amônia, porque a amônia ela recebe um próton H+, funcionando como uma base de Bronsted-Lowry, onde você vai ver isso ainda, e aí ele se torna o íon amônio. Essa carguinha positiva ela está aqui no nitrogênio, uma coisa que a gente já falou lá atrás sobre ligações covalentes em carga formal. Então você tem que acompanhar essas playlists, vídeo após vídeo, para você construir o seu raciocínio e você conseguir entender essa ideia. Olha só, é praticamente o mesmo princípio. Aqui a gente usou carbono e os hidrogênios, mas aqui a gente pode também chamar isso de nitrogênio e todos os hidrogênios, que funciona praticamente com o mesmo tipo de ângulo. Então você tem que analisar quantas nuvens tem a substância. Primeiro, analisar a camada de valência, saber quantas ligações vão estabilizar aqueles elementos. Depois, colocar quantas nuvens tem, distribuir os seus elétrons para você entender qual geometria pertence. Uma coisa legal é que quando você vai fazendo vários exercícios sobre isso, é bem comum você ter na sua cabeça várias moléculas, porque a maioria que cai no vestibular são essas que a gente está apresentando para vocês. Então, quando você vai fazendo, você acaba decorando, mas o princípio por trás desse decoreba, vamos dizer assim, é o que você tem que saber, porque aí você aplica em qualquer molécula. Beleza? Tio Soneca tá vindo com mais coisas aí para você. Galera, vamos falar agora de moléculas que também têm 4 nuvens eletrônicas, mas que nem todas essas nuvens eletrônicas ao redor do átomo central são caracterizadas por serem átomos ligantes. E que algumas dessas nuvens eletrônicas sejam ali apenas elétrons livres nesse átomo central. Nós temos aqui o caso de ter 3 ligantes e 4 nuvens eletrônicas, como o exemplo da amônia. Na amônia, se tem um nitrogênio ligado a 3 hidrogênios
E o nitrogênio, sendo da família 5A, ele faz 3 ligações e sobra um parzinho de elétrons livre. Esse parzinho de elétrons livre caracteriza uma nuvem eletrônica. Então você tem 4 nuvens eletrônicas formando essa estrutura aqui, que seria uma estrutura tetraédrica. Mas a nuvem eletrônica aqui de cima, ó, eu até fiz ela mais curtinha para você perceber melhor, ela é apenas um par de elétrons livre. A geometria da molécula é o que restou aqui embaixo, né? E essa geometria aqui, ela forma uma pirâmide de base triangular. Ela não é plana, então é diferente de uma geometria trigonal plana. A geometria trigonal plana não tem esse par de elétrons e por isso essas 3 nuvens elas estão no mesmo plano. Quando eu tenho esse par de elétrons sobrando, as 3 nuvens elas abaixam um pouquinho e formam aqui uma estrutura que a gente conhece como piramidal. Então, na amônia e também aqui no PCl3, tricloreto de fósforo, né, você tem lá geometria piramidal. Você tem aqui, ó, um hidrogênio que está no plano do quadro, no mesmo plano do nitrogênio, um hidrogênio para fora do plano e um hidrogênio lá para trás, né, que é o representado aqui de uma ligação pintadinha e uma tracejadinha. A mesma coisa está acontecendo ali no nosso PCl3. Então essa geometria ela é classificada como sendo piramidal e o ângulo das ligações vai ser próximo de 109 graus, igual na geometria tetraédrica também. Agora, se tiver 4 nuvens eletrônicas, mas apenas 2 dessas nuvens forem átomos ligantes e as outras 2 nuvens forem referentes a elétrons livres, a geometria vai ser ainda mais diferente, né? Imagine dessas 4 nuvens eletrônicas aqui, apenas 2 átomos ligantes. Então vamos pegar essas 2 nuvens que estão aqui para cima e vamos considerar como se fossem pares de elétrons livres. É o que eu tentei representar para você aqui, ó. Não sei se você está conseguindo enxergar bem, né? Ele tem 2 pares de elétrons livres aqui em cima e 2 ligantes aqui embaixo. Se você considerar o todo, considerar os pares de elétrons livres também, ele também forma um tetraedro. Mas para dar nome à geometria, a gente despreza esses pares de elétrons livres. E por isso, a gente vai considerar só esse angular que é formado aqui. Um exemplo mais comum é o caso da água. O oxigênio, ele se liga a 2 hidrogênios e ainda sobra 4 elétrons não ligantes. Ou seja, 2 pares de elétrons não ligantes. Esses 2 pares de elétrons não ligantes são 2 nuvens. Então você tem as 2 nuvens referentes aos pares de elétrons não ligantes, as 2 nuvens referentes a essas ligações simples, 4 nuvens, sendo apenas 2 átomos ligantes. Geometria angular com ângulo próximo de 109, mas nesse caso aqui não vai ser exatamente 109, vai variar um pouquinho. A mesma coisa poderia reparar aqui na molécula de SF2. O enxofre fazendo 2 ligações com flúor e sobrando 4 elétrons ali não ligantes, ou seja, 2 pares de elétrons não ligantes, 2 nuvens eletrônicas, totalizando 4 nuvens e apenas 2 átomos ligantes, geometria também classificada como sendo uma geometria angular. Então, como você pode perceber, essa molécula ela tem geometria angular, mas é um pouquinho diferente da geometria angular do que nós vimos na aula passada, né? Quando você tem 4 nuvens eletrônicas e 2 ligantes, ele é um angular com um ângulo próximo aqui de 109 graus. Quando tem 3 nuvens eletrônicas e 2 ligantes, ele é um angular com um ângulo próximo de 120 graus. Beleza, galera? Então é isso. Essas aqui são as principais geometrias moleculares. Então, galerinha, essa foi a nossa aula parte 2, né? Justamente sobre geometria molecular. Isso são geometrias importantíssimas que você precisa saber na hora de aplicar dentro de uma questão de vestibular. Exatamente. É bem comum cobrar a geometria, mas mesmo quando não cobra, quando ele pede de interações das moléculas, é necessário você saber essa geometria para conseguir entender assuntos que virão no futuro aí, beleza? Então fiquem atentos a esses detalhes e na próxima aula a gente dá continuidade às ligações covalentes, às moléculas e eu falo demais. É nóis. É nóis.